nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça.
recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 As palmas louvam o Senhor, amém. Amém, Jesus. Ficamos em pé. Vamos convidar a minha esposa, a pastora Elza, que vai estar ministrando hoje, né? Cada dia a gente ministra uma sexta e uma era outra. Amém? E vamos aplaudir o Senhor pela vida da minha esposa, da pastora Elza. Amém? Agradecendo a Deus por tudo. Vamos orar. Pai, eu te agradeço nessa noite por tudo que nós já contemplamos e também fizemos nessa noite, te louvando, contribuindo, meu Pai, compartilhando o momento, Senhor, de louvor, gratidão e adoração. E agora também estaremos ouvindo a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. E é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos leva cada dia mais a uma conscientização da necessidade, meu Pai, de meditarmos nela de dia e de noite. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor, usa a Tua filha agora com poder, com autoridade, com sabedoria, com graça, e abre a mente de cada um de nós, para que ao ouvirmos a Tua palavra, possamos entendê-la e guardá-la em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. Também quero cumprimentar aos irmãos que estão em casa com uma boa noite de salvação, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Marcos 10, hoje estamos no último dia desta campanha, estamos encerrando, e aqui o último versículo de Marcos 10, aleluia, glória a Deus, verso 52, verso, né, só duas linhas aí, mas eu creio que o Senhor tem algo para nos ensinar através desta palavra. Marcos 10, 52 diz assim: E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vou repetir. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podeis assentar, amados. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui hoje, né, encerrando esta campanha com este título, Mestre, eu preciso ver. E desde o início nós estamos falando, ensinando, mostrando dentro da palavra, que muitas vezes nós temos a nossa visão, temos os nossos olhos perfeitos, mas emocionalmente e espiritualmente nós não queremos ver. Porque talvez aquela situação vai nos trazer dor, vai nos trazer angústia, vai nos fazer chorar. Mas hoje eu espero que, ao encerrar esta campanha, que você esteja enxergando em todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus, eu espero que esta campanha, que foi liberada no altar do Senhor, cada palavra, cada oração, cada clamor, venha trazer a visão emocional para a tua vida, a visão espiritual para a sua vida, para que você possa enxergar, além das dimensões físicas e emocionais, enxergar a vida espiritual que o Pai tem para você. Amém? E aqui, neste último versículo, aqui fala que
Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Primeiramente, eu quero falar sobre seguir a Jesus pelo caminho. Depois a gente fala sobre ver, encerra aqui nessa última parte. Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Reis, lá em 1 Reis, que é um exemplo para nós, capítulo 19, 1 Reis 19, e eu quero trazer esta palavra que fala, que está, apesar de estar bem distante lá do tema, mas no contexto tem tudo a ver. 1 Reis 19, perdão. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, por que te tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Jesus, e seguiu a Elias e o servia. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Agora passa aí umas 4, 5 páginas na sua Bíblia. Vamos lá para 2 Reis 2. Nós vamos ver a continuidade deste texto. 2 Reis 2, verso 1. Amém? Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Verso 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Verso 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Verso 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Glória a Deus, aleluia. É um texto assim um pouco assim extenso, mas eu quero trazer para você esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Seguir a Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, nós lemos aqui, desde o 1 Reis 19, que quando Elias ele estava passando, e ele passou por um determinado lugar, e ali ele encontrou Eliseu. Eliseu era um jovem, vamos dizer assim, filho de fazendeiro. Então, ele tinha uma situação financeira boa, podemos dizer que ele era rico. E ali ele estava lavrando com 12 juntas de bois. Então, a gente vê que 12 bois, 12 juntas de bois. Então, a gente vê que eles tinham uma vida financeira abençoada. E ali, quando Elias passou, Elias lançou a capa sobre ele. E ele falou, olha, ele correu até Elias e falou, olha, ele deixou os bois, correu e falou, olha, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E Eliseu permitiu.
Aqui, a primeira lição que nós tiramos deste texto, igreja, é o respeito que Eliseu tinha pelos seus pais. Ele sabia que ele tinha que seguir a Elias, mas a primeira coisa, a primeira decisão que ele pediu, olha, deixa eu beijar os meus pais, deixa eu despedir dos meus pais, e então eu te seguirei. E Eliseu permitiu. E o que eu quero dizer para você, que o Senhor, muitas vezes, Ele requer de nós coisas tão simples, que muitas vezes nós não queremos fazer. Respeitar os pais, respeitar as autoridades, respeitar os chefes, respeitar os professores, respeitar os pastores, respeitar as autoridades espirituais. Eliseu, para seguir Elias, ele demonstrou respeito. E aqui ainda continua, ele fazendo aqui. Ele voltou, aqui no verso 21 do capítulo 19 diz: voltou, pois, atrás dele e tomou umas juntas de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias. Ou seja, aqueles bois que ele estava lavrando aquela terra, 2 bois ali aparelhados, com aqueles pau no pescoço ali. Ele foi lá, matou os bois, fez um churrasco. Você concorda comigo que ele fez um churrasco? Porque aqui fala que ele pegou os paus que estavam ali nos bois, acendeu o fogo, matou, cozeu, assou, cozinhou, vamos dizer, e ali ele repartiu para o povo. E depois desse banquete, que o povo, todo mundo ali comeu, ele seguiu a Elias. Ou seja, para nós seguirmos ao Senhor, nós temos que deixar todo o nosso passado que nos impede de seguir ao Senhor. Todo o nosso passado, tudo aquilo que está impedindo a nossa caminhada na presença do Senhor, tudo que está impedindo a nossa vida espiritual, nós temos que queimar no altar do Senhor. Amém? Você está entendendo? Você não pode estar aqui e ao mesmo tempo estar preocupado lá com o passado, com alguma coisa que você deixou para trás. Você precisa dar um basta nesta situação. Quando Eliseu, ele queimou, ele estava decidido. Eu vou e vou. Porque se não der certo, talvez ele pensou assim, vou conjecturar aqui. Se não der certo e os bois estivessem vivos, ele iria voltar. Quando ele tomou a decisão de queimar, de matar os bois, de fazer o fogo e de cozinhar e assar toda aquela carne de 2 bois, ele estava decidido, eu não volto mais. Acabou, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui, agora eu vou fazer a obra do Senhor. E aqui ele fala, se levantou e seguiu a Elias e o servia. Então, igreja, nós temos que nos levantar. Nós, você, eu, nós que estamos aqui hoje na nave da igreja, você que está aí assistindo ou que irá assistir, você precisa se levantar. Assim como Eliseu, ele se levantou. Ele foi, ele se despediu dos seus pais, beijou, se despediu, foi lá no campo, pegou os bois, matou, fez o fogo, a fogueira, cozinhou, assou, deu um banquete para o povo e depois ele foi atrás de Eliseu. Ele deixou tudo para trás. E quantas vezes o Senhor nos pede tão pouco e nós ficamos preocupados, mas eu vou viver do quê? Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou aquilo? Mas saiba que você serve a um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Quando nós nos colocamos na posição, quando nós nos levantamos diante do Senhor para seguir a Jesus, o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades, Ele prepara, Deus, Ele faz um movimento, Ele vem com o seu agir, e Ele abre porta onde não tem porta. E eu quero dizer para você hoje, que se você está aí preocupado com as coisas materiais, tome essa decisão e siga ao Senhor, porque eu tenho certeza que Deus não vai te deixar desamparado. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que Eliseu, ele começou a seguir Elias. E ele foi servo de Elias. E o que eu acho interessante, nós já vimos aqui no livro de Reis, se você for procurar em alguma
dentro do livro de Reis, Elias, ele tinha uma escola de profeta. Ele tinha uma escola de profetas. Não era só um, eram vários homens que estavam ali, aprendendo, sendo orientado. E eu fiquei me perguntando, se Elias tinha uma escola de profetas, por que então que ele foi buscar Eliseu? Elias, ele tinha lá a escola de profeta e tinha uns homens, no mínimo vamos calcular aí uns 50 homens, segundo os historiadores da Bíblia, uns 50 homens que estavam lá, aprendendo a palavra. Mas Deus tinha um plano na vida de Eliseu, embora que Eliseu não estava lá na escola de profetas até então, mas Deus tinha um plano, um propósito na vida de Eliseu. Eliseu até então não estava lá na escola de profeta, porque estava cuidando, ajudando o seu pai, respeitando o seu pai, estava ali lado a lado com o pai dele. Tanto é que a preocupação dele foi em despedir do pai e da mãe. Ou seja, eu quero dizer para você, amado, minha amada, que está aqui nesta noite, que está nos ouvindo, nos assistindo, Deus tem um plano para você. E quando você sentir o toque do Senhor, o toque do Espírito Santo, larga tudo e venha para a casa do Pai. Deixa tudo, não deixe para amanhã. Não, eu vou amanhã, eu vou depois. Não, agora eu não posso. O que Eliseu podia ter falado para Elias? Olha, eu estou cuidando aqui da lavoura do meu pai, eu estou arando a terra, eu não posso ir. Mas não, ali ele pediu a permissão. Aí a gente já vê a submissão que Eliseu, mesmo sem estar fora da escola de profetas, ele já demonstrou para com Elias, para com o profeta Elias. Submissão, obediência, respeito. Submissão não é a pessoa querer mandar em você, não. É você respeitar aquele que está ali acima de você. É você ser submisso. Não é que você vai ser escravo, não. Não é que você vai ser dominado, não. Você está apenas respeitando. E respeito faz parte do caráter, da personalidade. Respeito, obediência, faz parte do caráter de cada um de nós. E ali Eliseu começou a seguir Elias. E nós vemos aqui, em 2 Reis, no capítulo 2, e nós vemos aqui nessas referências, no verso 2, no verso 4, por 3 vezes, Elias falou para Eliseu, fica-te aqui. Mas Eliseu foi persistente. Assim como o cego lá, o cego Bartimeu, o cego que estava lá à beira do caminho, foi persistente, Eliseu aqui também foi persistente. E ele fala, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E era Elias que estava falando para ele, olha, fica aí, fica aqui que eu vou até Betel. E ele, não, eu não vou te deixar. Lá no contexto do cego Bartimeu, a multidão falava para ele ficar quieto, calar a boca, que Jesus não ia olhar para ele, não ia ver, mas ele gritava cada vez mais. E aqui Eliseu, ele fala, olha, eu não vou te deixar, eu vou continuar te seguindo. Não importa aonde você vai, eu vou te seguir. E daqui a pouco, no verso 4, Elias tornou a falar para Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor enviou a Jericó. E novamente, Eliseu diz para Elias, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Novamente, ele mostra a persistência dele. E aqui também no verso 6 ele fala, e Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E deixou o profeta Elias. E hoje, quantas pessoas estão deixando de caminhar para a casa do Senhor, para a presença do Senhor? Quantos hoje colocam desculpas e ficam prorrogando em vir para servir ao Senhor, em vir para a igreja, em vir para a oração pelas manhãs, em estar aqui à noite? Quantos hoje colocam embaraço, empecilho? Oxalá, igreja, que nós tivéssemos essa determinação que Eliseu teve. Será que hoje o Senhor falar para você, olha, fica você aqui que eu vou ali, você vai ficar ou você vai?
Se o Senhor hoje te der uma ordem, você vai tomar a responsabilidade, vai ser responsável, vai ser determinado, vai ser persistente. Não, Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma. Eu vou aonde o Senhor me mandar. Aonde Deus me mandar, eu vou. Será que você está disposto a ir aonde Deus te mandar? Porque Eliseu não tinha mais lugar para voltar. Ele tinha os pais dele, mas ele já havia despedido dos pais. Quando ele estava com os pais, ele tinha o trabalho. Mas agora ele não tinha mais as ferramentas para trabalhar. Porque ele queimou tudo. Ele não tinha mais a opção de voltar para trás. E quantos hoje estão voltando para trás, mesmo sem ter esta opção? Porque para Deus não existe a opção de voltarmos para trás. Não existe. Quando Deus chama, Deus ele capacita, ele aperfeiçoa, ele habilita e prepara para uma obra. Ou seja, a obra que você tem que fazer, eu não vou fazer não. A obra que eu tenho para fazer, você não vai fazer. Porque para cada um, Deus designou um propósito. E nós vemos aqui que Eliseu ele estava decidido, que você nesta noite, igreja, aleluia, tome essa decisão. Senhor, se eu estou fraquejando, me perdoe. Senhor, se eu estou inseguro nessa caminhada, me perdoe. Mas me ensina a ser determinado. Me ensina, Senhor, a ser determinada. Porque Deus não se agrada de covarde, não, igreja. Deus não se agrada dos covardes, dos tímidos, dos inseguros, não. Deus, ele procura os fiéis, os corajosos. Para isso nós temos a história de Gideão. A palavra nos mostra a história de Gideão, que está lá em Juízes. E aqui nós vemos que Eliseu ele estava determinado, ele estava pronto para prosseguir naquela caminhada. Essas três situações, nas três situações que ele falou para o profeta Elias, que ele não ia deixar, estava dentro de todo desse capítulo, se você for ler depois, eu peço que você leia na sua casa, você vai entender que Deus já ia recolher, Deus iria arrebatar o profeta Elias vivo da face da terra. Aonde eles paravam, o grupo de profetas vinha e falava para Eliseu, olha, você está sabendo que hoje Deus vai arrebatar Elias? Aonde cada lugar que eles pararam, em Betel, em Jericó e no Rio Jordão, os profetas, as outras demais pessoas ali, chegaram para ele e falaram, olha, Deus vai arrebatar Elias. Ou seja, Elias não morreu, Elias foi arrebatado. Ele estava ali determinado, olha, eu bem sei, calai-vos. Olha, fica quieto, eu sei que Deus vai fazer, fica quieto. Nessas três situações, ele fala, calai-vos, ficai quieto. Não era para comentar. Tem coisas que o Senhor nos dá, que Ele quer que nós apregoamos, testemunhamos, testificamos. Mas tem coisas que o Senhor quer fazer, mas Ele quer que nós... Aqui, se você ler aqui, no verso 5 fala, eu bem o sei, calai-vos. No verso embaixo fala, olha, calai-vos, fica quieto. Deixa Deus trabalhar. E quando Elias viu que Eliseu estava determinado a segui-lo, que Eliseu não ia parar, que Eliseu não ia obedecer, Elias, então, ele pegou a sua capa, ele dobrou e ele feriu as águas, está aqui no verso 8 do 2 Reis, capítulo 2, e ali ele feriu as águas se dividiram em duas bandas e eles passaram a seco. E aqui no verso 9 diz, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Glória a Deus, aleluia. E aqui, irmãos,
a lição que eu tiro daqui, o exemplo que eu tiro daqui, nós estamos caminhando com o Senhor. A nossa persistência, a nossa determinação, a nossa confiança que nós temos em caminhar com o Senhor, em seguir ao Senhor. O que eu tiro daqui desse contexto, igreja, é que quando nós temos essa determinação, esta convicção, a gente chega num grau de intimidade que Deus fala para nós: pede-me o que queres. Pede-me o que queres que eu te faça. Olha que coisa linda, quando o Senhor olha para nós e o Senhor nos vê naquele grau ali de convicção, naquele nível de intimidade, particularidade com o Senhor, temendo, servindo, obedecendo ao Senhor, obedecendo às leis terrenas, obedecendo, sendo submisso, fazendo a vontade do Senhor, afastando do mal, deixando o mal para trás, afastando das más companhias. Aqui o Senhor, Ele chega para nós e fala: pede-me o que queres que eu te faça. E hoje eu pergunto para você, e eu quero que você pare e pense, se o Senhor hoje aparecer em sonho para você e perguntar para você: pede-me o que queres que eu te faça, o que você vai pedir? Porque Deus também apareceu para Salomão quando ele consagrou o templo, antes ali ele sonhou, e ali o Senhor apareceu para ele e falou: pede-me o que queres. E o que Salomão pediu? O que Salomão pediu, igreja? Mais alto, não ouvi. Ele podia ter pedido riquezas, podia ter pedido o mundo, tantas coisas que Salomão poderia ter pedido, mas ele pediu sabedoria. Se nesta noite você for para a sua casa e quando for lá para as altas horas da madrugada, o Senhor entrar em contato com você e começar a falar com você, e o Senhor perguntar: o que queres que eu te faça? O que você vai pedir? Você está preparado para pedir sabedoria? Ou você está querendo riquezas materiais? O que você vai pedir para Deus? Deus, Ele vai dar, porque a partir do momento que Ele chega para mim, ou para cada um de nós, e manda a gente pedir alguma coisa, Ele está abrindo um leque de opções, Ele está nos dando uma oportunidade, mas ao mesmo tempo Deus está nos provando, porque antes de nós abrir a nossa boca, antes de nós pensar, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Mas quando Ele pergunta para ver o que nós vamos falar e o que nós vamos pedir. Mas o Senhor já sabe o que está dentro do meu coração e o que está dentro do seu coração. E aqui entra o outro versículo, que fala que o cego Bartimeu, ele viu. Logo ele viu, ele seguiu a Jesus. E o que o Elias falou para Eliseu? Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Se não vir, não se fará. Eliseu pediu porção dobrada. Salomão pediu sabedoria. E aqui Elias fala para ele: se você ver, quando eu for arrebatado, você vai ter porção dobrada sobre a tua vida. Mas se você não ver, você não vai ter. Esta foi a palavra profética que saiu da boca de Elias. E nesta noite eu falo para você, nós estamos aqui, encerrando esta campanha. Mestre, eu preciso ver. Mas se nós queremos ver, nós temos que estar no nível de intimidade com Deus. Porque nós não vamos ver se nós estivermos no nível terreno, no nível físico, no nível ambicioso, carnal. Nós não iremos ver o que Deus tem para nós. Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós estamos no nível espiritual de intimidade, de particularidade com o Senhor, quando a nossa visão está curada espiritualmente, está curada emocionalmente, nós passamos a contemplar as revelações, a glória, os mistérios que o Senhor tem para nós. Aleluia. E aqui Elias falou: olha, dura coisa pediste, porção dobrada. Ou seja, todos os milagres, tudo aquilo que Deus usou Elias para fazer, ele queria fazer em dobro. E segundo os historiadores, ele fez em dobro, aconteceu. E aqui ele fala,
aqui a palavra do Senhor nos diz que eles continuaram andando e conversando. E do nada veio um carro de fogo, com cavalos de fogo, e Elias foi arrebatado. E Eliseu viu esta visão. Igreja, Elias, ele não passou pela morte, mas ele foi arrebatado. Deus o arrebatou. Há 2 homens na Bíblia Sagrada que fala que foi arrebatado. A Bíblia fala de 2 homens que foram arrebatados. Enoque, se não me falha a memória, Enoque, né, bem? Enoque e Elias foram arrebatados. Por que somente esses 2 homens foram arrebatados? Porque eles andavam com Deus. Porque eles estavam numa intimidade, num patamar, num nível espiritual elevado, que o Senhor os recolheu para si. E se você estiver nesse nível, e o Senhor quiser te recolher, você vai? Você vai querer ir? Você vai querer partir? Qual que seria a tua decisão? E aqui nós vemos, Elias foi arrebatado num carro de fogo. Olha que coisa linda, com cavalos de fogo. E ali ninguém mais ouviu Elias. E quando, aqui o verso 12 fala, que o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E pegando nos seus vestidos, rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se para a borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Ou seja, Eliseu, ele pediu apenas porção dobrada. Eliseu pediu a porção dobrada. Ele viu... Elias falou para ele, se você ver, você vai ter porção dobrada. Na conversa dos 2, que está aqui nos versículos anteriores, não fala que Eliseu pediu a capa. Ou seja, Eliseu recebeu a unção dobrada e recebeu a capa de Elias. E ele então começou a usar esta capa, a operar milagres, não que estava na capa, mas da unção que estava ali. Aquela capa tinha uma unção especial que foi transbordando na vida do profeta Elias. E lá na história de Marcos 10, que fala sobre a capa, nós vemos que o mendigo, ele deixou a sua capa. Ou seja, são capas diferenciadas. A capa do pecado, a capa do erro, a capa da vergonha, a capa da humilhação, que o cego, o mendigo estava usando à beira do caminho. E aqui nós vemos uma outra capa, a capa da unção, a capa da transferência de poder, de autoridade. Aleluia. Você já foi ministrado aqui sobre a capa de Acã, que é a capa do pecado, a capa do erro. E eu espero que você tenha se consertado com o Senhor. Eu espero que você tenha se humilhado e buscado o perdão do Senhor. Mas por quê, pastora? Para que hoje você possa receber a capa da unção na tua vida. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, aleluia! Para que você hoje possa se levantar e sair da beira do caminho aonde você está parado, confuso, perdido. Deus não te chamou para ficar na beira do caminho, não. Deus não te chamou para ficar sentado à beira do caminho, parado, confuso, perdido, não. Cego espiritual, deficiente visual espiritual, aleluia. Mas Deus te chamou para você se levantar e seguir adiante e fazer a obra do Senhor, agachuderemanai, aleluia. E hoje, aleluia, o Senhor está dando mais uma vez uma oportunidade para cada um que está ouvindo esta palavra, aleluia. Deus, Ele não te quer na beira do caminho. Deus não te quer você cego espiritual. Deus não quer você perdido espiritualmente. Mas o Senhor Jesus quer que você o siga, aleluia. Por que o Senhor quer que você o siga? Para que você possa ir e fazer a obra dEle.
Porque se você estiver dentro da sua casa, parado, confortável, na sua zona de conforto, você não vai sair daí, você não vai se levantar. Mas hoje o Senhor está dando uma oportunidade. Levanta e venha, levanta e venha, caminha, segue a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje aqui nós vemos nesse texto, nós lemos aqui dentro da palavra do Senhor, que Eliseu, ele foi lá, ele despediu dos seus pais. Ele queimou tudo. Ele deixou o passado dele para trás. E por que você está aí chorando por causa do teu passado? Por que você está aí revivendo, vivendo no passado? Deus não te chamou para viver no passado, não. Deus te chamou para viver o hoje, o amanhã, aleluia. Porque Deus tem plano na tua vida. E Deus não quer você chorando pelo passado. Deus não quer você na beira do caminho, parado, sentado, se lamentando. Ah, mas lá no passado eu fazia isso. Lá no ano tal eu fazia aquilo. Lá eu era mais feliz. Lá eu era mais alegre. Hoje você está triste? Hoje você está perdido, mas você tem uma oportunidade. Despeça de tudo, despede de tudo. Queima tudo, queima esse passado que está te deixando deprimida, depressiva, angustiado, triste, abatido, que está te deixando choramingando. Despeça-se de tudo e levanta e segue, serve a Jesus, aleluia. Porque o Senhor está falando, o que queres que eu te faça? Deus está dando uma oportunidade para nós nesta noite. E eu creio que o Espírito Santo está queimando aí no teu coração. E se você não está sentindo, dá lugar que você vai sentir o queimor do Senhor no teu coração. Aleluia. E o que você vai falar para o Senhor? O que queres que eu te faça? A palavra veio, a palavra é essa. A palavra está sendo ministrada. O que você vai pedir para o Senhor nesta noite, igreja? O que você que está aí na sua casa vai pedir para Deus? O que você quer que o Senhor te faz? Ah, eu quero a salvação do meu esposo. Eu quero a salvação dos meus filhos. Ah, eu quero um trabalho. Eu quero um carro. Eu quero uma casa. Espera aí, e você não quer servir ao Senhor? Você não quer pagar um preço para o Senhor? Nós vemos que Eliseu, ele pediu porção dobrada. Ele tendo a porção dobrada, ele tinha tudo. Quando o Senhor nos dá a porção sobre nós, sobre as nossas vidas, nós alcançamos tudo. Porque a porção, a unção do Senhor nos habilita, nos capacita, nos aperfeiçoa. Assim como Salomão, ele pediu sabedoria para ele lidar com aquele povo de Israel, para ele reinar sobre aquele povo, ele pediu sabedoria. Talvez você não é um rei, você não é uma rainha, mas você precisa de sabedoria para enfrentar as lutas que vêm aí no dia a dia. Você precisa pedir sabedoria e unção dobrada para enfrentar as tentações que vêm aí te atacar. Para suportar os conflitos, para suportar as lágrimas, as dores, as enfermidades. Porque o Senhor, Ele nos prova. E nós nunca sabemos de que forma e de maneira que o Senhor vai nos provar, aleluia. Oh, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Igreja, hoje o Senhor está falando comigo, e eu creio que o Senhor também está falando com você. E que você aproveite esta oportunidade. Pode passar hoje, passar amanhã, pode passar dias, semanas, meses, ou talvez ano, mas vai chegar o momento que você vai estar sozinho trabalhando. Nós vemos que Eliseu ele estava sozinho trabalhando e a capa de Elias ali cobriu ele e o chamou. Vai chegar o momento que a capa do Espírito Santo vai passar por você e vai te chamar. E se você estiver cego, se você estiver confuso, perdido, você não vai sentir a capa. Você não vai sentir a capa do Espírito Santo te chamando, te convidando para fazer a obra do Senhor. Aleluia. E nesta noite, igreja, aleluia, nós temos esta oportunidade. Coloca-se em pés. Eu quero estar orando com você, aleluia. E que você saiba pedir para o Senhor, quando o Senhor perguntar para você, quando você parar e meditar nesta palavra, meditar na intimidade que Eliseu teve ali com Elias. Ou seja, é um sentido figurativo. A intimidade que a igreja tem com o Espírito Santo, a intimidade que a igreja tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a intimidade
intimidade que a igreja tem com Deus Pai, aleluia. Que você possa olhar para você, se posicionar, fazer uma limpeza na sua mente, na sua alma, levantar-se desse caminho que está te impedindo de você seguir em frente. Deus quer que você se levante e siga Ele, aleluia. Que você possa aproveitar esta noite e falar para o Senhor: Senhor, eu quero unção, eu quero porção dobrada, porque eu não quero ficar sentada à beira desse caminho, mas eu quero seguir ao meu Senhor, aleluia. Que você possa ter esse desejo, assim como Salomão pediu sabedoria, que você também peça sabedoria para fazer a vontade do Senhor, aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite, Pai, eu te louvo, alabaxuderá. Senhor, a minha alma te engrandece, o meu espírito te adora, por esta palavra que bradou, que queimou no meu coração, Senhor, e que o teu Espírito Santo possa tratar na vida de cada um que ouviu, que recebeu esta palavra, ou aqueles ainda que irão ouvir e assistir pelas redes sociais a tua palavra. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, trata no íntimo, trata no profundo, trata agora, tira toda a confusão, tira agora todo aquele que está perdido, que está sentado na beira do caminho, mas que o teu Espírito Santo venha e levanta cada vida, fortifica, fortalece cada vida agora, que nós recebemos, ó Pai, a unção dobrada, que a tua unção, que este azeite venha agora e nos traga força, nos traga ânimo, nos traga determinação, nos traga convicção, para que nós possamos levantar, ó Pai, e fazer a tua vontade. Abençoa cada um, abençoa esta vida, Pai, que vai receber a mensagem através das redes sociais. Trata no íntimo e no profundo, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. As palmas louvam ao Senhor, aleluia.